Oi, gente! Essa aula vai ser voltada para o nono ano sobre estatística, então a ideia é passar o conteúdo de forma simplificada. Então, pode ser que vocês vejam alguma parte da matéria que vocês achem que está faltando alguma informação, mas é porque ela é voltada para o nono ano. De qualquer maneira, eu acredito que vai contribuir sim para o aprendizado de vocês pela forma simplificada que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, a estatística é o ramo, o segmento da matemática que coleta, analisa e interpreta informações e dados. E a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar os conceitos básicos do que é dentro do que é estatística. Então, a gente vai trabalhar o conceito de população, amostra e variável, tá? Aí, vamos lá. O que é a população? A população é a análise de um conjunto com uma característica X em comum. Depois eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil entender esses conceitos. A amostra, ela é um subconjunto finito da população. Por que a gente trabalha com amostra dentro da população? Porque a gente pega um número, dentro dessa população, a gente pega uma quantidade menor de elementos e aí, com o resultado, a gente generaliza. A gente fala que é o mesmo para toda a população analisada. Porque imagina se a gente pega uma população de 10 mil pessoas para analisar, coletar, analisar, interpretar algum dado. E imagina a gente fazer esse trabalho com 10 mil pessoas. Daria muito trabalho. Então a gente pega, sei lá, uma amostra de 1000 e aí generaliza. Fala que aquilo vale para os 10 mil, tá? E aí o que é uma variável? É a característica em si que quantifica ou qualifica algo ou alguém. E aí, nessa variável, a gente trabalha dois conceitos, subdivide, que seria uma variável quantitativa e uma variável qualitativa. Só que nesse vídeo eu não vou entrar nessa questão. Depois eu vou gravar um vídeo separado para a gente trabalhar aí esses conceitos, tá? Então, continuando, o exemplo que eu vou dar é um colégio que possui 100 alunos no nono ano e eu quero analisar como os alunos estão em matemática. Então, eu vou coletar informações ali relacionadas à matemática. E aí, eu vou selecionar 30 alunos e com as notas desses alunos dizer como que está a nona série. Então, por isso que a gente pega a amostra. Quem que é a minha população? São esses 100 alunos do nono ano. A minha amostra são os 30 alunos que eu peguei. Então, desses 100, eu peguei apenas 30. E a minha variável é a nota, tá? Então, são esses três conceitos o início da estatística. Se você entendeu, vai para frente. Agora a gente vai falar da frequência. Se você não entendeu, volta o vídeo, faz contato comigo por e-mail, que eu vou te explicar de novo para que você entenda esses conceitos, que eles vão ser importantes, talvez nem tanto nas questões, porque não é algo tão cobrado esses conceitos, mas para que você consiga entender a matéria como um todo. Então, o que é a frequência? É exatamente quantas vezes a informação aparece na amostra. E aí nós aqui vamos trabalhar dois tipos de frequência, a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência absoluta? É pegar ali exatamente o dado em si e comparar com o total da amostra. Então, por exemplo, uma nota X apareceu tantas vezes dentro daquela amostra, tá? Eu vou dar um exemplo e vou explicar melhor. E o que é a frequência relativa? É apresentar essa mesma informação, só que em forma de porcentagem. E como que a gente acha essa frequência relativa? Eu pego aqui a frequência que eu encontrei, a frequência absoluta, que é um número inteiro. Aí eu vou dividir pelo total da amostra e multiplicar por 100 para ter em forma de porcentagem. E aqui tem um detalhe: a resposta que eu vou ter vai ser em decimal.
Para eu transformar, justamente para eu achar aí em porcentagem, que eu faço essa multiplicação por 100. Então, eu tenho a frequência absoluta sobre o total da amostra vezes 100. E aí, eu posso colocar o sinalzinho lá da porcentagem. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo. Dentro daquela amostra que eu peguei de 30 alunos, eu apresentei aqui as notas deles. Eu arredondei, coloquei números só que eram inteiros ou que era meio, para poder ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, nesse primeiro quadro aqui, eu tenho as notas que eu coletei, sem estar em ordem nem nada. E aqui, o que é legal a gente observar? Não importa quem é o aluno, porque a variável que eu estou analisando é a nota. Então, se é do aluno A, B, C, D, isso não me interessa. Eu preciso é da nota desses alunos nessa X amostra, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou organizar eles em ordem crescente, porque depois isso vai facilitar para mim também para ficar mais organizado. Então, eu peguei a nota aqui, coloquei em ordem crescente. E aí, o que é a frequência? É exatamente quantas vezes aquele dado apareceu. Então, eu coloquei aqui e depois eu fui olhando aqui. Ah, quantas vezes que a nota 5 aparece? Uma. Quantas vezes que a nota 5.5 aparece? Uma. Quantas vezes que a nota 10 aparece? Duas. E isso daqui, gente, às vezes que apareceu, é exatamente a minha frequência. E é legal a gente observar que, diferente das outras análises que a gente vai fazer, de, por exemplo, média, mediana, moda, desvio padrão e variável, aqui cada elemento, cada nota dentro dessa minha amostra vai ter uma frequência diferente. Então, quando eu analiso a frequência, eu vou ter vários dados diferentes. Por quê? Porque vai de acordo com a nota, tá? Então, essa daqui seria a frequência absoluta. Se eu quiser saber a frequência relativa, é só eu fazer isso aqui. Por exemplo, a nota 5. Eu pego 1 e divido por 30, que é aqui o total da minha amostra. E essa resposta vai estar em forma decimal. Se eu quiser em forma de porcentagem, eu multiplico por 100. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Se não conseguiram entender alguma parte, volta, assiste o vídeo de novo ou faz contato comigo, que eu vou reexplicar para vocês, para que vocês fixem essa parte da matéria, tá? E aí, aqui agora a gente vai trabalhar mediana, moda e média, que são 3 conceitos bem importantes e que são mais cobrados aí dentro da matéria de estatística, beleza? Então, o que é a média? Média aritmética. É a gente pegar a soma dos elementos e dividir pelo total da amostra. No caso do nosso exemplo aqui, eu vou pegar a soma de todas as notas e ver aí o total da amostra, tá? Eu vou continuar com esse mesmo exemplo para vocês verem ali na prática. O que é a moda? Gente, é bem tranquilo pensar em moda. Pensa na palavra moda. Quem está na moda aparece muito. Então, quem está na moda é visto com frequência. E aqui na estatística, a moda vai ser exatamente aquele valor que aparece mais vezes, com mais frequência. E a mediana? A mediana é saber quem está exatamente no meio. Então, eu vou dividir 50% para um lado e 50% no outro. E aí, a minha mediana vai ser o valor que tiver aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse mesmo exemplo meu, que tá aqui, as notas organizadas, né, em forma crescente, e vou calcular a média. Como que eu acho a média? Eu vou pegar todos os valores, com o detalhe que a minha amostra total não são 30, não tem 30 valores aqui. Então, aqueles números que aparecem mais de uma vez, igual o primeiro a acontecer isso aqui é o 6, eu tenho que multiplicar essa nota 6 3 vezes. Senão, eu teria que colocar 5 mais 5,5 mais 6 mais 6 mais 6. Aí, depois, mais 6,5
vezes 8. Então, óbvio que é mais fácil a gente fazer multiplicação. Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei todos os valores aqui e aqueles que apareciam mais de uma vez, eu fiz a multiplicação. Essa é a soma de todas as notas. Embaixo, a gente vai colocar o quê? O total da minha amostra. No exemplo, são 30 notas. E aí, eu só multiplicar esses valores, 223,5 dividido por 30. Qual que é a minha média de notas? 7,45. Teve alunos que tiraram menos e teve alunos que tiraram mais. Só que ali, pensando na minha média, eu posso dizer que a nota média foi 7,45, tá? A moda não é aquele valor que aparece mais vezes? Então, é bem simples, é só a gente olhar aqui qual que é o valor que isso acontece. E aí, eu encontro 6,5, que aparece 8 essa. Então, a moda nesse exercício é a nota 6,5. E a mediana? A mediana eu vou pegar aqui, seguindo essa linha de pensamento, que é 50%, 50%, eu vou pegar a nota que está no meio. Só que qual que é o detalhe aqui? Eu tenho 10 notas, 10 valores de notas que se repetem. E aí, eu tenho que pegar o do meio, só que 10 é um número par. Então, eu vou ter que pegar as duas que estão no meio. Como que você vai saber qual que é? 1, 2, 3, 4, 5. 10 dividido por 2 seria 5. E aí, você pega a próxima nota e faz a média dela. E aí, se você tiver na dúvida, e se for uma amostra pequena, o que você pode fazer? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 valores de um lado, 4 do outro e esses dois valores aqui no meio. Então, eu faço a média aritmética entre elas. 7 mais 7,5 dividido por 2. E aí, eu encontro que a mediana é 7,25. Então, 7,25 dividiria exatamente essas duas notas ao meio. Essas notas ao meio. Beleza? Então, a gente trabalhou esses 3 conceitos, que também são bem importantes. E aí, agora, a gente vai entrar em 2 conceitos que são um pouco mais complicados de enxergar. Tem mais análise. Então, vai com bastante calma nessa parte. E se você não tiver entendido o conteúdo até agora, espera um pouquinho, rever, para ficar bem segura dessa parte. E aí, só então ir para o outro, tá bom? Então, a gente vai trabalhar desvio, variância e desvio padrão. O desvio nada mais é do que a distância que a variável está da média. A variância, a gente fala que é a média dos desvios ao quadrado, detalhe importante. E aí, isso me fala o quanto que em média, a variável está abaixo ou acima da média aritmética. Eu vou explicar um pouco mais isso. E quanto menor essa variância, menos os valores variam, mais próximos eles estão. E aí a gente tem também o desvio padrão, que é deixar a média mais próxima do desvio real. Eu vou explicar isso também com um exemplo. Então vamos lá, eu peguei o mesmo exemplo, coloquei aqui as notas e as médias. E aí, eu calculei a nota menos o desvio, menos a média, que me daria exatamente o desvio. Então, por exemplo, 5 menos 7,4 dá 2,4. O que quer dizer isso? Que a nota 5 está distante da média, que é 7,4, 2,4. E por que esse número é negativo? Porque a nota 5 ela é menor. Então, o desvio ele é negativo. Aí, pegando aqui o exemplo 7. 7 menos 7,4, ele está distante 0,4 ponto da média. Pegando o valor 10, 10 menos 7,4 dá 2,6. Então, o 10, ele está acima da média 2,6. É 7,4 mais 2,6 para chegar aqui nessa soma, nesse 10. Então, beleza. O que é um detalhe importante? Se a gente somasse todos esses valores, a gente chegaria a um valor muito próximo de zero, se não zero.
Como eu tenho aqui casas decimais e eu coloquei todo mundo com uma casa decimal, não coloquei 7,45 para aproximar o máximo aqui de zero. Então, eu não posso calcular a variância a partir daqui. O que eu faço para encontrar essa variância aí a partir do desvio, só que com mais possível matematicamente falando? Eu elevo essas diferenças aqui da nota menos a média ao quadrado. E aí, com isso, eu tenho aqui um valor diferente de zero. Gente, detalhe, aqui eu esqueci de manter os sinais, tá? Mas até o 7, esses valores aqui são negativos. E se a gente somar todos eles, dá um valor diferente de zero. E aí fica fácil eu encontrar a variância. A variância é o quê? A média dos desvios. Então, eu pego esses valores que eu encontrei e divido por 10. Por que 10 e não 30? Porque eu vou pegar aqui, considerar os valores diferentes que eu tenho. O que importa é quantos valores diferentes eu tenho e não quantas vezes aquele valor aparece. Então, aqui eu tenho 10 valores diferentes e eu vou calcular a variância somando esses valores e dividindo por 10. Por isso que eu não poderia ter aqui a nota menos a média, somar isso aqui e dar zero, porque senão a minha variância seria de zero, tá? E o que quer dizer essa variância? Que os meus valores, eles oscilam mais ou menos 2,6 pontos para cima ou para baixo da média. E o desvio padrão? O desvio padrão serve para eu deixar essa média que eu encontrei mais próximo do meu desvio real. Por quê? Aqui eu não elevei tudo ao quadrado para encontrar a variância. Quando eu pego o desvio padrão, eu tiro a raiz dessa variância. E aí eu encontro um valor mais próximo da minha diferença real, que é aqui em torno de 1,66, tá? Gente, espero que vocês tenham acompanhado, tenham conseguido absorver o conteúdo. Se não conseguiram, por favor, me manda um e-mail, me manda um vídeo que eu vou tentar reexplicar para vocês. E se vocês conseguiram gravar o conteúdo de outra maneira, me manda também que eu faço regravo para que outras pessoas tenham um método a mais para poder aprender. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final e eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês.